com a Dilma, para quem não sabe... Moderno, hein? É aquele banco que Caramba, Dilma Rousseff meu. assumiu depois que o Lula foi eleito presidente da República, indicou a Dilma para que ela fosse comandante dos BRICS. É um banco, mas eu vou deixar o próprio Elias explicar dessa experiência dele, dessa bagagem dele. Primeiro, agradecer sua presença de estar aqui conosco, batendo esse papo, Elias. Satisfação te conhecer, seja muito bem-vindo. Ô, Renato, eu que agradeço a chance de estar aqui, né? Toda hora que nós temos a oportunidade de falar com jornalistas qualificados, né? E você é uma delas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tô feliz por estar aqui, simples assim. Agora me conta essa história, pai. Primeiro que você é literalmente comunista de carteirinha, né? E que você trabalhou com a Dilma, a braba da Dilma. E aí, como é que é essa história no BRICS ainda, que é o banco que envolve China, a Índia, o Brasil, a África do Sul. Explica um pouquinho o que é esse banco e qual é o seu papel ali trabalhando com a Dilma. Ele é um banco multilateral, ele foi fundado em 2014, na esteira de uma resposta que os países dos BRICS queriam dar para o FMI, o Banco Mundial, uma resposta à necessidade de uma nova arquitetura financeira internacional. Então os BRICS, o Banco dos BRICS, ele vem entregar essa possibilidade com bancos um grande banco de desenvolvimento orientado para gerir crédito, para infraestrutura, para os países do sul global, os países pobres do mundo, os países mais pobres, né? E desde então o banco vem se expandindo, o número de membros expandindo. Antes era só os membros fundadores, que é Rússia, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje já tem a Argélia, já está no banco, o Uzbequistão está entrando no banco agora, Emirados Árabes, ou seja, o banco está em expansão, Bangladesh, o banco já está em expansão. Olha! E o meu papel no banco foi o de ser primeiro consultor sênior do banco, ou seja, uma pessoa que estava o tempo inteiro com a presidenta Dilma discutindo questões de estratégia do banco, ou seja, e também leituras diárias de ordem geopolítica, porque é um banco geopolítico por natureza, e também como economista-chefe do banco, né? Em que nós orientávamos, por exemplo, as linhas de pesquisa do banco. As pessoas não sabem, mas o banco multilateral não é só emprestar dinheiro, o banco multilateral ele financia ideias, né? Então, por exemplo, quase metade do portfólio do Banco Mundial é para financiar pesquisas e mundo afora, né? Então, eles também são aparelhos ideológicos, né? E o Banco dos BRICS também é a mesma coisa, né? Então a gente tentou construir ali um grande think tank para a criação de ideias e uma visão de desenvolvimento que atenda os interesses dos países do sul global. Agora me diz uma coisa, você é economista? Então, eu tenho uma trajetória interessante nesse aspecto, porque eu sou geógrafo de formação, depois eu fiz mestrado e doutorado em geografia, só que desde a minha graduação em geografia eu senti a necessidade de procurar entender o que eu chamava de DNA da sociedade. E o professor Milton Santos me dizia que o DNA da sociedade está no processo de produção de mercadorias. Então tem que estudar o processo de produção. Então eu comecei a estudar economia política desde a minha graduação em geografia. Então eu fiz uma graduação paralela em economia política praticamente à minha graduação em geografia. Até que chegou num ponto assim que eu estava produzindo artigos acadêmicos e uma retórica muito mais orientada para entender o processo de desenvolvimento econômico, os impasses do processo de desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina e da periferia do capitalismo. E acabei meio que migrando da geografia para a economia quase de forma natural, osmose, né? Então sou reconhecido no debate público hoje, não como economista, até porque eu não busco isso, né? Mas como uma pessoa com opiniões muito fortes e muito claras sobre o Brasil, sobre o papel do Brasil no mundo, o que o Brasil precisa para poder enfrentar esse mundo que está aí, os próximos passos para que o Brasil possa se reafirmar enquanto tal, né? Enquanto uma nação, e por aí vai, né? E é nesse embalo de construção a busca de um caminho para o Brasil que a própria pré-candidatura surge, né? Ou seja, a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto nacional que tenha como base a reindustrialização, enfim, tem tudo se relaciona no final, né? Agora, já que você fez essa pesquisa paralela à sua formação como geógrafo e acabou também se interessando diretamente pela economia e fazendo essa radiografia do Brasil, hoje, olhando sob a perspectiva do passado, tendo a realidade presente e com esse olhar voltado para a questão da renovação das energias, da necessidade de mudança do uso das energias,
Como que você enxerga o Brasil? Qual é a impressão que você formou? Qual é a avaliação que você formou a partir das suas pesquisas e experiências para querer se apontar e estar ali dentro do Congresso Nacional e levar um debate? Eu acho que uma coisa é o Elias Jabbour, pesquisador e militante político dentro do Brasil, né? Outra coisa é o Elias, que morou fora do país, que fez pesquisa fora do país e consegue... Você morou na China. Eu morei na China, né? E quando trabalhou com a China, com a Dilma nos BRICS, e também, né? já estudo a China há 30 anos, ou seja, aquela realidade chinesa, a economia chinesa, estudo há 30 anos. E escrevi 7 livros sobre a China. Nossa, interessante. Eu tenho cerca de 70 papers acadêmicos publicados dentro e fora do Brasil, sobre China, sobre desenvolvimento, sobre Brasil. Então eu tenho uma pesquisa muito consolidada, uma visão muito consolidada sobre o processo chinês, por exemplo. Então vamos nessa, que me interessa, né? Porque a gente tem uma noção de que a China é uma ditadura cruel, que o trabalhador é oprimido. Então, eu vou chegar lá, né? E visito a China há 20 anos, né? Então fui fazer pesquisa de campo na China várias vezes, com mochila nas costas, dei o país inteiro de barco, de trem, Olha que interessante. Então eu consegui formar uma visão, ou chamada uma cosmovisão, sobre o papel do Brasil no mundo. E o que acontece com o Brasil nos últimos 40, 50 anos? O Brasil se perde completamente. E depois do golpe de 2016, ele desce a ladeira abaixo. Hoje no mundo não tem espaço para países, né, e o Trump acordou para isso, que não tem uma indústria potente, que não tem uma indústria de defesa, de exércitos poderosos, que não tem um sistema financeiro profundo, ou seja, capaz de financiar o longo prazo, que são as infraestruturas, financiar a importação, financiar a importação. Não tem espaço para países que não tenham capacidade de financiar a integração dos seus continentes, ou seja, o mundo hoje, nesse papo de soft power não existe, o que existe é hard power, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele foi o país do mundo que durante 50 anos ele passou por um processo intenso de industrialização, é um caso único na história do capitalismo, e por outro lado, o Brasil é o país com a desindustrialização mais precoce da história do capitalismo. Você vai me perguntar, o que quer dizer isso, Elias? Quer dizer que o Brasil, quer dizer o seguinte: o Brasil hoje hoje que nós vemos no dia a dia das pessoas é uma desesperança, né? Isso nós vivemos o tempo inteiro isso. As pessoas estão desesperançadas, elas não acreditam na política e acabam caindo no discurso fácil que a extrema-direita oferece. Perfeito. É basicamente isso. Concordo. E qual que é a radiografia, como você diz, para enfrentar isso? Primeiro que nós temos que devolver esperança para as pessoas. E como? Devolver esperança é devolver possibilidade de mobilidade social. E o que a ciência diz, porque eu me vejo enquanto tal, né? Eu não trabalho com lacração, com utopia, com palavra de ordem, né? Eu tenho que trabalhar com ciência o tempo inteiro, a minha natureza é essa. O que a ciência diz? Que somente sociedades industrializadas são capazes de entregar empregos de 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos, né? E com isso gerar mobilidade social. Então, quando se gera mobilidade social, você acaba com as condições objetivas e subjetivas para o surgimento do fascismo, por exemplo. Então, eu acho que hoje na minha cabeça é muito clara. Esse país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, nós temos que saber o que nós queremos no mundo, né? E esse país precisa se encontrar consigo mesmo de forma que nós tenhamos condições de entregar de 10 a 20 milhões de empregos industriais nos próximos 10 ou 15 anos, com a finalidade de entregar esperança para as pessoas. Eu vejo aqui, por exemplo, uma pessoa, ela é mulher, ela é homossexual, ela é negra, mora numa favela e está fora dos padrões de beleza que a sociedade impõe a ela. Ela é quintuplamente oprimida, né? E a chance dela dar certo no mundo hoje, no Brasil, de dar certo é quase zero. Né? Por quê? Porque ela pode ir para uma faculdade, primeiro difícil é ir para o curso superior, e se for, não sai de lá com emprego de qualidade. Né? Então eu tenho que, por exemplo, falo para as pessoas, eu tenho que ser antimachista e antirracista consequente. O que significa ser antimachista e antirracista consequente? É entregar possibilidade, por exemplo, de mobilidade social, possibilidade da emancipação feminina, entendeu? E possibilidade dessas pessoas terem emprego de qualidade de futuro. Fora disso não tem combate ao fascismo ou bolsonarismo, Renata. Fora disso é retórica. Eu não gosto de trabalhar com retórica, eu gosto de trabalhar com proposta real em relação a isso. Né? Proposta real, né? Que é isso que a nossa pré-candidatura tem levado nas redes sociais, onde eu tenho falado de forma muito aguda sobre essa questão que envolve a reindustrialização,
do Brasil, ou seja, o Brasil está completo. O Brasil hoje tem uma indústria de transformação que corresponde a 9% do PIB, ou seja, isso é um país que está desaparecendo. Um dado que eu trago aqui para as pessoas, né, a taxa de investimento em relação ao PIB, ou seja, aquele pedaço do PIB que volta para investimento. No Brasil hoje é de 16%. Muito pouco. É muito pouco em comparação. O Brasil deveria... A China investe quanto, por 41%. exemplo? Olha aí. Índia 35%, Rússia 27%. Caramba! O Brasil 16%. Depois não sabem por que a taxa de crescimento da China tá gigante, tá acima de 8%. E o Brasil, né? E tem outra, mais do que isso, é a taxa de investimento do país em guerra. Se você pegar um país em guerra hoje no mundo, um país em guerra civil, essa taxa de investimento, ou seja, então o Brasil está em guerra. Né? A situação é muito grave. Né? Então, a nossa pré-candidatura é uma candidatura orientada estrategicamente para pensar essas questões. Né? Eu acho que é por isso que dentro da própria esquerda, nós nos diferenciamos por pensarmos o Brasil de forma estratégica, de forma no longo prazo, e para encontrar solução para as questões que envolve o povo brasileiro em si, né? Ô, professor Elias, diga. Eu vou trazer um comentário aqui de um ouvinte que está acompanhando a programação e mandou esse áudio aqui pra gente, só pra gente dividir aqui, olha aí. Ele faz a gente ter esperança. Ele é peraí. O Elias Jabor, ele faz a gente ter esperança. Ele é um cara ponto fora da curva, né? Não só ele, como outros nomes aí, Jones Manuel e tantos outros que estão despontando para essa eleição. Ele conhece a China como ninguém. Ele tem uma percepção do Brasil que é única. Esse cara, ele vai fazer a diferença no Congresso Nacional. E pode ter certeza que ele vai ter uma votação muito expressiva. Ele consegue falar sobre socialismo sem espantar ninguém. Ele desmonta os espantalhos todos. Esse aí é o Dr. Fábio Rigueira, advogado. Ele é dono de um escritório muito renomado aqui na cidade de Cabo Frio, Rigueiras e Associados. Ele está ouvindo o nosso programa, mandou esse áudio. Eu achei interessante dividir Dr. Fábio, obrigado, tá, pelo carinho, e conte comigo sempre. Se precisar do meu contato, a gente pode manter. Eu quero muito te conhecer pessoalmente depois desse seu depoimento, tá? Agora, eu fiquei muito impressionada com as coisas que você está falando aí, Elias, e aí me preocupa um pouco também esse cenário de polarização que o Brasil vem sendo arrastado novamente. A gente não está discutindo o cerne da questão, a gente está discutindo costume, e isso não vai levar a nada. Como é que se projeta uma candidatura com um partido que é associado com a esquerda para tentar fazer o convencimento para o cara da direita, que acha que todo mundo da esquerda é do capeta, é do satã, é da roubalheira, porque essa que é a grande dinâmica. Com um país polarizado, as coisas estão se limitando apenas à direita e à esquerda, com frases fáceis, frases de efeito, lacração, mas o cerne da questão estamos patinando. O cerne da questão é que o Brasil hoje gera 90% dos empregos do Brasil de um salário mínimo e meio, entendeu? Então vai ter um comunista, vamos dizer assim, que tem uma visão larga de política, não é uma visão tosca, uma visão de curto prazo, uma visão para ganhar voto, para ganhar like, e que vai conversar com todas as lideranças do Congresso Nacional, inclusive da extrema-direita, no sentido do seguinte: olha, esse país precisa de um projeto, tá? E para esse projeto, para esse país ir adiante, nós precisamos, por exemplo, voltar o texto original da Constituição de 88, que diferenciava capital nacional e capital estrangeiro. Por quê? Porque a nossa desindustrialização, que eu acho que é a raiz de todos os males do Brasil, ela começa em 95, quando o Fernando Henrique ele iguala o tratamento de capital nacional e capital estrangeiro. E mais do que isso, qualquer país do mundo que chegou no topo da fronteira do conhecimento, da indústria da informação, a quarta revolução industrial, faz essa distinção. Então eu quero levar para o Congresso Nacional e para a sociedade esse tipo de discussão. Eu não quero discutir costume, eu não quero discutir costumes, eu quero discutir... Eu estou fora dessa discussão. Para mim só interessa falar em questão de gênero, por exemplo, questão racial, questão LGBTQIA+, para tratar das condições de vida dessas pessoas. Ou seja, o meu compromisso com a luta antirracista é entregar base material para que um jovem negro vulnerável tenha condições de virar um doutor e com emprego de doutor. Para que uma mulher, por exemplo, que vive em uma situação vulnerável, ela realize sua emancipação feminina de forma que ela escolha, a partir da sua base material, com emprego de qualidade, se ela pode casar ou não, e pode se separar ou não daquele cara que está oprimindo ela.
Né? E a mesma coisa, a população vulnerável que é LGBTQIA+, ou seja, eu não vou estar sendo um comunista consequente, um cara de esquerda consequente, se não fazer essa discussão de forma séria, ou seja, eu quero colocar dinheiro no bolso das pessoas, porque isso é o que garante dignidade e independência para elas. E eu só vou colocar dinheiro no bolso delas se elas tiverem um emprego de qualidade, se elas tiverem a condição de sonhar de que, se não ela, mas o filho dela vai ter um emprego, vai ter um emprego com um salário mínimo, um salário razoável, entendeu? Que ele possa fazer intercâmbio fora do país, sabe? Que ele possa ser reconhecido enquanto profissional. Na China, por exemplo, o sonho de uma criança, por exemplo, é ser ou cientista ou ser astronauta. Aqui no Brasil, a influência digital e jogador de futebol. É exatamente isso, ou seja, então, esquerda de verdade pensa, na minha opinião, evidentemente, pensa em termos mais sérios do que está sendo colocado aí. Sabe? Eu não quero ficar fazendo... O que aconteceu com a China nos últimos 50 anos que fez com que eles saíssem de um país subdesenvolvido para hoje já há uma discussão a nível geopolítico de que a China já é a primeira potência mundial. A gente percebe que o Trump, eu percebo que o Trump fica forçando uma barra, fazendo frases de efeito, lacração, para manter o protagonismo, pelo menos do ponto de vista comunicacional, né? Ele quer dizer que ele é o Big Boss, mas ele precisa berrar para isso, enquanto que o Xi Jinping não dá uma palavra e a gente vê que a China cresce sem parar e apresenta uma taxa de desenvolvimento muito superior que os Estados Unidos, taxa de desemprego superior aos Estados Unidos, taxa de índice de desenvolvimento. Tudo. O que a China fez que acertou? A China, vamos colocar a história no seu devido lugar, né? A China fez uma revolução socialista em 49. A China não é 50 anos para cá. A China é 49 para cá. As pessoas se esquecem, Renata, que a China cresce acima de 6% ao ano, que é muita coisa, tá? Desde 1952. Tá? O que acontece em 78, que são as reformas econômicas, é só uma correção de rota. Porque o socialismo é uma experiência histórica que tende ao erro, porque é uma primeira experiência de novo tipo de poder. Então a tendência é o erro. O socialismo só tem 100 anos de idade, o capitalismo tem 600 anos, o feudalismo teve 2.000 anos. Então o socialismo ele vai tender ao erro. E o socialismo ele é uma proposta societal que vai para lá e para cá até encontrar um caminho. E a China encontrou esse caminho. Eles tinham muito claro na cabeça dos chineses, em 49, que eles tinham que alcançar os países capitalistas centrais em matéria de desenvolvimento. Por quê? Porque a China, em 49, tinha 600 milhões de habitantes e, para entregar dignidade para esses 600 milhões de habitantes, a China tinha que ter o quê? Tinha que ter desenvolvimento material, base material sólida, inclusive para realizar o chamado socialismo. Mas né? Dizem que... eu não conheço a China, eu sou doida para conhecer, não conheço porque é caríssimo viajar para lá, o bilhete é uma fortuna. Agora, dizem que a China, todo mundo lá trabalha, é comunista, semi-escravo, um salário de fome, aí mostram aqueles prédios que a gente viu no Fantástico, o povo mas não é contraditório? Desculpa, não é contraditório, ou seja, que país com trabalho escravo consegue alcançar a fronteira tecnológica? Que país que paga baixíssimos salários para a sua população consegue crescer no ritmo que a China cresce? Até porque o trabalho... A China chegou num ponto do seu processo de desenvolvimento que é disfuncional ter baixo salário. Esse que é o ponto que eu quero falar. Isso que eu estou falando aqui é baseado na ciência, não é uma opinião particular, não. Sabe? Até para chegar onde a China chegou hoje, aliás, para que a China alcance futuro e alcance possibilidades de futuro, eles têm que pagar altos salários para os trabalhadores. E mais do que isso... Mas pagar alto salário para o trabalhador, e tem trabalhador que mora nos prédios, favelas lá gigantes. Como é que é isso? Não, isso é Hong Kong, não é China continental. Não é China continental. Esses prédios que você está falando aí, está em Hong Kong, que é um país dos sistemas, que foi incorporado... Hong Kong foi reincorporado à China em 49, e lá não vive sob as regras da China continental. Na China continental não tem favela... Né? E o que chamam de favela... Tem um rapaz no Instagram que fala assim, eu moro na favela chinesa. Eu assistido uns vídeos e que eu fico assim, dá vontade de morar lá. Exatamente, porque lá você, por exemplo, deixa eu voltar um dado aqui que eu acho interessante, tá? Últimos 15 anos, os salários na China crescem acima do PIB, do crescimento do PIB, acima da inflação e acima da produtividade do trabalho. Os salários na China. Em 2035, a China vai entregar o maior estado de bem-estar social de massas do mundo. 35? 2035, ou seja, a China tem 1,4 bilhão de habitantes. A China não é a Dinamarca.
1,4 bi de habitantes, gente. Sabe? Vida prática, né? Um monte de... Sabe? Eles, por exemplo, a China era o país mais pobre do mundo em 49. Eles tinham expectativa de vida de 35 anos de idade em 49. Caramba, hoje passou os Estados Unidos. A China tinha 90% da população analfabeta. Hoje ela está disputando palmo a palmo a fronteira do conhecimento. Isso foi feito contra uma revolução socialista no país. E mais do que isso, não uma revolução socialista por si só. Uma revolução nacional, ou seja, setores que não eram comunistas, que não são comunistas, se unem ao Partido Comunista. Por quê? Porque o socialismo na China, no caso ali, ele foi uma forma da China alcançar o desenvolvimento econômico ou as condições geopolíticas para tal, para que ela alcançasse a independência necessária para se desenvolver, né? Então, é o que eu falo, os chineses conseguiram construir uma outra maioria política no país, não necessariamente comunista, mas no seu núcleo comunista, que tinha 5 ou 6 objetivos que eram muito claros. E o que falta para o Brasil hoje, Renata, é uma outra maioria política. É uma outra maioria política que seja concentrada em, primeiro, reindustrializar o país. Primeiro, projeto nacional. Esse país precisa de um projeto nacional. O que é reindustrializar o Brasil quando a gente está discutindo aí a necessidade justamente da gente pensar desenvolvimento, avanço econômico, mas sem poluir, sem degradar? O que é essa reindustrialização que você propõe, já que a gente está falando que o planeta está derretendo? Eu quero entender como é que a gente faz uma indústria sem poluir. Tá, vamos lá. Primeiro que o Brasil pode triplicar a sua produção agrícola sem derrubar uma única árvore. Tá? Isso é um dado. E só derruba essa árvore no Brasil, por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é altíssima. Então, aquele capital que iria para empregos produtivos, indústria, produção de mercadorias mesmo, de bens e serviços, ele vai para o quê? Para atividades que entregam ganhos imediatos para a dada taxa de juros. E até hoje você cortar árvore é muito lucrativo. Você, por exemplo, a terra na fronteira agrícola da Amazônia aumentou, a terra ali na fronteira agrícola aumentou em 16% o preço dela. Então, baita negócio cortar árvore. Se a taxa de juros cai a patamares internacionais, cortar árvore vira uma coisa que não faz muito sentido, né? Mas essa discussão também da taxa de juros me parece uma discussão assim que o povo não consegue entender. Vamos manter vamos voltar para essa discussão da poluição. Ou seja, então o desmatamento no Brasil ele é um problema macroeconômico também. Né, que a gente discute essas coisas, Renato, vou ser muito objetivo aqui com vocês, aqui, honesto. A esquerda brasileira só discute essas questões ainda no jardim da infância dessa discussão. Eu não sou uma pessoa que quer discutir isso ainda em termos de jardim da infância. Você está querendo dizer que as ideias da ministra Marina, são de jardim de infância? Não, elas são ideias assim, que no meu ponto de vista, que tem interesses estrangeiros. É uma coisa muito pior, é outra coisa. Mas interesses estrangeiros em que sentido? Os fundos de preservação, então? O que acontece é o seguinte, a ministra Marina Silva, ela atende uma agenda, que é uma agenda das ONGs internacionais. Isso. Tá? E a agenda das ONGs internacionais interessa ao Brasil. Por que uma ONG internacional... Você acha que uma ONG internacional quer bem no Brasil, Renata? Você acha que eles querem bem? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Confesso para você tudo é política. Eu achava que tinha gente boazinha querendo cuidar da Amazônia. Não tem gente boazinha querendo cuidar da Amazônia. Não existe isso. Aqueles fundos internacionais da Noruega, de Singapura, do cacete. Você não tem gente boazinha querendo cuidar da Amazônia. O que nós temos que ter... Renato, você quer preservar a Amazônia? Quero. Eu também quero. A Laguna de Araruama. Sabe, eu quero preservar... Tem que ter Estado brasileiro ali. Tem que ter presença do Estado na Amazônia. Você tem que incorporar a Amazônia ao território econômico brasileiro. E como que a gente faz isso? Com um projeto nacional. Você vai reunir as maiores inteligências do Brasil. Como nós vamos integrar essa biodiversidade ao nosso território nacional? Né? Como que nós vamos fazer um processo de reconexão do ser humano com a natureza, porque é disso que se trata? Ou seja, parar de desmatar, entendeu? Como a gente vai fazer isso? O que a ciência diz? Elevação da técnica, ou seja, industrialização. Então, essa contradição que coloca entre industrialização e meio ambiente era uma falsa contradição. Ah, é? Completamente. Pô, gente, você tá me pirando aqui. A China, por exemplo, a China está há anos e anos se desenvolvendo e poluindo absurdamente. Absurdamente. Só que ela criou as condições, por quê? Porque na filosofia você surge uma contradição e dentro dela já surge a solução para aquela contradição.
Isso é filosoficamente comprovado, né? Ou cientificamente comprovado. A China hoje tem uma base material, por exemplo, capaz de colocar a China hoje na liderança da 4ª Revolução Industrial no que cerne as cadeias produtivas orientadas à transição energética. A China investiu em 2024... Poluiu, agora desenvolveu, tem grande tecnologia para despoluir. E mais do que isso, a China ela planta 2,5 vezes mais árvores do que o resto do mundo junto. Caramba, então, hoje. Vai ter as maiores florestas no futuro. A China, por exemplo, ela está construindo rios artificiais ligando o Tibete até o deserto para poder entregar... Irrigação nas áreas desérticas. Irrigação em árvore, né? Então a China conseguiu construir as condições a partir de um intenso processo de industrialização para o quê? Para enfrentar o processo de desmatamento, crise climática, etc. Então quem advoga a tese de que o Brasil tem que parar de se desenvolver para poder por conta da natureza, é geralmente ONGs estrangeiras que recebem financiamento direto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Gente, isso aí é quase que um pensamento bolsonarista. Eu tô achando até confusa. O meu pensamento? Porque o Bolsonaro que dizia o seguinte, né? Essas ONGs que ficam internacionais, Leonardo DiCaprio se metendo aqui. Não, a questão é outra, tá? O Bolsonaro queria tirar as ONGs para colocar o crime organizado lá. É uma outra história. Mas ele usava o discurso. Não estou querendo te ofender, mas você entende que você está trazendo uma reflexão. É uma visão nova. Que é uma visão que realmente me surpreende, porque eu me lembro muito dessa fala das ONGs internacionais que estão... Eu também sempre achei que eles eram legais. Aí você está me dizendo... Então, eu quero entender o que é o ideal. Por exemplo... O ideal é o Brasil tomar conta da Amazônia. E não ONGs internacionais. Eles não têm que se meter nos nossos destinos. O Bolsonaro, por exemplo, e o Salles, o Ricardo Salles, eles utilizavam a ONG como espantalho para o quê? Para entregar para o capital estrangeiro. Não, falou tudo. Ou seja, o que o Bolsonaro fala para o Al Gore? E certa vez, olha, a Amazônia é muito rica e nós precisamos explorar conjuntamente a Amazônia, Brasil e Estados Unidos. Falou pro Trump isso. Não, falou pro Al Gore. Né? E pro Trump deve ter falado mais coisas, sabe? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou um nacionalista de esquerda. Então eu quero a Amazônia sob o controle do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que controlar aquilo. Eu conheci algumas amigas jornalistas da região amazônica e assim, elas comentaram comigo muito da crítica que o povo que vive na região faz com relação a essa preservação. E a crítica é muito de que o trabalhador, o morador, a família, os povos originários não podem derrubar uma árvore para aumentar a sua casa, ampliar a sua vila, e que eles meio que estão ali alijados. É a agenda desse pessoal, é a agenda estrangeira para o Brasil. Tem um texto que é clássico que os Estados Unidos chegou aqui no Brasil há muito tempo atrás, que é Agriculture Here, Forest There, ou seja, agricultura aqui, floresta lá. Né? Ou seja, os Estados Unidos querem ter a agricultura mais potente do mundo, né? Enquanto que aqui fica as árvores, sabe? Entendeu? Ou seja, vocês por isso que eles entendem o domínio das Américas todas, sabe? Né? Então que aqui literalmente seja o quintalzinho, o jardim. Eu e Bolsonaro estamos em campos opostos à política. Eu sou do campo do presidente Lula. O meu campo político é do presidente Lula. Né? O Bolsonaro quer atacar a ONG, quer transformar a ONG em espantalho para entregar a Amazônia para os Estados Unidos, atender o lobby dos madeireiros, que é o lobby do Ricardo Salles, que foi ministro dele, e do garimpo, ou seja, da bandidagem do garimpo. A minha agenda é outra. A minha agenda é transformar aquela biodiversidade em parte da agenda do próprio desenvolvimento do Brasil e da Amazônia. Professor, nosso tempo está esgotando e eu acho muito importante também que o seu conhecimento seja aplicado de uma forma regional. A gente está falando muito do Brasil como um todo, falando de áreas estratégicas, o desenvolvimento. Mas, por exemplo, aqui vamos trazer aqui o recorte regional. Como é que eu trago a industrialização para uma região como a nossa? Rio de Janeiro? Laguna de Araruama, muito esgoto clandestino, muita gente que sequer tem saneamento. Bom, estava vendo um estudo aqui, a gente entrevistou aqui bem pouco tempo o pessoal da Prolagos e uma revelação dado que mais de 50% das casas no Brasil sequer tem esgoto. Não tem saneamento básico. E os que tem como realidade aqui que usa o próprio sistema de escoamento de água da chuva como passagem de esgoto, né? Obrigando aquele sistema de tempo seco, né? Que exatamente. Então, corta, professor Elias Jabbour.
Aplica essa realidade no nosso território. O Rio de Janeiro tem um problema muito sério que nós precisamos do quê? Primeiro, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, nós temos que conceber, ou seja, tem uma abstração de que tem que ter um hub ferroviário Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Niterói, tá? Isso transformar isso em um hub ferroviário e incorporando ao território do Fluminense as cadeias produtivas anexas a isso, ou seja, ferroviária, construção civil, indústria pesada, etc. Tem que haver um cinturão industrial no norte, que é diretamente relacionado à cadeia de petróleo e gás. E tem que ter um cinturão industrial aqui no sul fluminense, no sul fluminense, incorporando metal mecânica e audiovisual, ou seja, uma série de cadeias produtivas. Além disso, nós precisamos de juntar todas as forças políticas do Rio de Janeiro, de direita à esquerda, é por isso que eu acho que a polarização é muito ruim nesse aspecto, para pensar o seguinte: o Rio de Janeiro precisa de um plano Marshall. O que é o plano Marshall? O plano Marshall foi um plano de intervenção dos Estados Unidos na Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, em que se colocou bilhões de dólares ali, ou seja, o capital americano se deu muito bem, inclusive, né, para reconstruir a Europa. Então, o Brasil, nós temos que rever o nosso pacto federativo para criar condições para que um estado como o Rio de Janeiro receba aportes de 500 a 1 trilhão de reais para reconstruir esse estado. E eu falo isso por que eu falo isso? Porque aporte do governo federal. Governo federal, bancos públicos, ou seja, criar condições políticas e institucionais para isso. Você enxerga, por exemplo, na figura do Eduardo Paes essa capacidade de fazer essa articulação? Porque o Eduardo Paes tem trazido para si muito desafio de querer fazer que o estado do Rio de Janeiro tenha mais protagonismo. Acho que o principal desafio hoje é a segurança, mas você está trazendo uma reflexão também que talvez é o reflexo da insegurança, né? Não, o Eduardo, ele é o cara hoje que ele entrega a possibilidade de nós tirarmos de quem... O Rio está sendo administrado pelo bolsonarismo há 8 anos. O Rio está uma catástrofe. Os caras enfiaram a mão em R$1 bilhão assim no escândalo do CEPEG lá e fora 3 bilhões e meio da Previdência. Isso é impressionante. Então, acho que o Eduardo Paes, com todas... Aliás, é um amigo, né? Mas com todas as suas contradições, porque ele é um liberal, ele é um cara que reúne condições para fazer esse tipo de conversa, eu acho. Né? Ele talvez seja o universal no particular para ter essa conversa. Até porque ele é o candidato do Lula, né? Porque eu entendo quando você diz que o Rio de Janeiro precisa receber um tri de aporte financeiro para poder fazer esse desenvolvimento. Super concordo. Eu sou carioca quase da gema, né? Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas me considero carioca. Mas em São Paulo, quando eu vi que... não, tem que dar um tri pro Rio de Janeiro. O pessoal lá do Ceará não tem que dar um tri pro Rio de Janeiro. Como é que essa... Eu acho que nós temos que o Fernando Henrique Cardoso destruiu o nosso pacto federativo. Porque o que é um pacto federativo? É uma união solidária entre diferentes entes federativos. O Fernando Henrique acabou com essa união solidária. Então, os estados, os entes federativos deixaram de ter seus próprios bancos públicos. A União absorveu a dívida desses bancos e passou a ser o quê? Credor desses estados. Então, a relação do Rio com Brasília, por exemplo, é uma relação feudal. Não uma relação de fraternal, uma relação de troca virtuosa, como qualquer federação no mundo é. A gente não consegue nunca pagar essa dívida que o Estado tem com a União, eu não entendo. Isso é uma coisa também que eu nunca consigo compreender. Isso é uma herança do Fernando Henrique Cardoso, que foi se acumulando ao longo do tempo, né? Entendi. Então, até falo isso para o Eduardo Paes, a gente precisa reconstruir o Pacto Federativo no Brasil. E você, enquanto governador do Rio de Janeiro, vai ter que ser o porta-voz dessa necessidade, senão não tem jeito. Agora, professor Elias, estou compreendendo todas as suas intenções, estou vendo que o senhor está muito preparado, tem um plano na sua cabeça, só que são 513 deputados federais em Brasília. O senhor está disputando uma cadeira. E vovó já dizia que uma galinha só não faz verão. Mas eu acho... uma andorinha só. Uma andorinha só não faz... Eu tô uma galinha... Mas eu não sou uma andorinha só, não. Acho que tem muita gente no Congresso com capacidade de pensar nesses termos também. É que elas não são mobilizadas a pensar dessa forma, por quê? Porque elas estão tragadas pela polarização. Eu acho que a minha importância no Congresso Nacional ela vai se dar justamente por isso, porque você é essa pessoa. Eu sou um cara, eu sou neurodivergente, então eu opero com hiperfoco o tempo inteiro. Eu tenho hiperfoco pelo desenvolvimento, eu tenho hiperfoco pela reindustrialização. E eu vou operar 24 horas por dia como deputado federal para unir os diferentes pontos em torno disso daí. E usar esse pequeno espaço de poder que um deputado federal tem para quê? Para quê?
para mobilizar o que tiver de setores conscientes da sociedade em torno dessa necessidade de um projeto nacional. Então, eu acho que o Mandorinha, no caso do Congresso, faz muito verão sim, entendeu? Não é uma idealização minha, né? Sabe? É algo que eu acredito nisso daí. Interessante. Professor, 11 horas e 10 minutos, já temos aqui mais de 40 minutos de bate-papo. Eu queria que o senhor tenha alguns comentários, deixa eu ver aqui. Não, aqui são outras informações. Professor, então vamos lá. O que o senhor gostaria de trazer aqui nessa conversa que nós não tivemos a oportunidade de abordar, para tentar convencer o eleitor e o ouvinte que o senhor é uma pessoa que vale a pena prestar atenção, porque se coloca na disputa por outubro? Primeiro eu vou lançar meu livro Poder e Socialismo, que foi meu último livro, lançado há 2 meses aqui no IF de Cabo Frio, na Estrada dos Búzios, hoje, 16 horas. Opa! Legal, é. Hoje, 16 horas, eu vou estar no IF Cabo Frio, lançando meu livro lá, que é meu último livro sobre a China, que puder estar lá, compareça. Eu quero esse livro, não tem um aí para me dar, não. Acho que aqui eu não sei. Mas, o que eu acho? Primeiro que eu sou pré-candidato a deputado federal, eu estou ainda construindo possíveis apoios para a campanha eleitoral. E eu sou essa pessoa que você viu aqui, eu sou uma pessoa transparente, eu não fico dando volta nas questões, vou direto ao ponto, sabe? A minha questão esse país precisa se unir, precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, como tem a Alemanha, como tem a França, como tem a China, como tem a Coreia do Sul, como tem os Estados Unidos. Nós precisamos ter o nosso projeto nacional. E esse projeto nacional tem que ter um norte muito claro. Esse país precisa se reindustrializar. Porque se o Brasil não se reindustrializar, nós não vamos entregar esperança para milhões de brasileiros que nem emprego estão procurando mais. Nós não podemos naturalizar, Renata, o fato hoje de antigamente tinha um entregador de pizza, não tinha? Tinha. Né? Hoje quem ganha aqui, ele sempre foi a borda do capitalismo brasileiro, a borda, né? E que era até romântico, né? Você pedia uma pizza no telefone, o cara ia entregar. Hoje quem faz isso é o iFood, né? E hoje não é mais uma borda do capitalismo. Hoje, grande parte da mão de obra brasileira está empregada nesse tipo de serviço, ganhando R$6 a hora, R$6 por entrega. É a função do motorista de Uber. Não, ou seja, por que eu quero chegar na Câmara dos Deputados? Para ajudar na construção da desnaturalização desse tipo de coisa. Eu quero fazer com que as pessoas pensem o seguinte: uma pessoa ganhar R$6 por entrega não é natural. Então nós temos que discutir o papel do Estado para que essa pessoa ganhe de 4 a 8 salários mínimos para poder ter dignidade e entregar para os filhos dela dignidade. Mas como é que o empresário vai pagar de 4 a 8 salários mínimos, professor? Porque o emprego industrial paga isso. O emprego industrial paga, e não é o empresário. O agente primário do processo de industrialização e reindustrialização é o Estado. Então nós temos que discutir o papel do Estado nesse processo. Agora, eu vejo muito falar que a China cresceu também porque deixou de gastar com guerra para gastar com investimento em inteligência e tecnologia. Totalmente. Nesse aspecto também, o Brasil está um pouco por ali, porque os Estados Unidos gastam muito com guerra e Não, pouco. mas são duas coisas diferentes. A China investe muito em complexo industrial da defesa, investe muito, porque isso é uma fronteira muito grande de desenvolvimento científico e tecnológico e também de geração de emprego. E eu acho que o Brasil, por exemplo, nós temos que sair do jardim da infância, à esquerda, e discutir com os militares em outros temas. O que eu quero dos militares? Eu não quero discutir com os militares de ideologia. É claro. Quero saber qual que é o papel de vocês na construção das maiores forças, as melhores e mais preparadas forças armadas da América Latina. Por quê? Porque o Brasil tem 20% das terras raras do mundo. O Brasil tem petróleo, tem água. Então o Brasil é um alvo. Inclusive o Flávio Bolsonaro é o cara que entrega tudo para os Estados Unidos. O Brasil é um alvo. Ontem entregou um envelopinho lá que a gente não sabe o que sabe? Ou seja, o Brasil é um alvo. E só vai deixar de ser um alvo na medida que nós tivermos capacidade de defesa. E para isso nós temos que ter forças armadas preparadas e um gigantesco complexo industrial de defesa. É simples assim, sem ser simplista, né? Então é esse tipo de discussão que eu quero levar para o Congresso Nacional, esse tipo de discussão que eu quero levar para a sociedade e estou pronto para isso. Muito bom, professor Elias. Aqui nós temos um quadro chamado Like e Dislike, tá? A gente convida os nossos entrevistados a darem um like para algo, né? Alguém. E, na sequência, dar um dislike também para algo, alguém. Pode também ser algo e alguém. Então, vou pedir ao senhor que olhe para aquela câmera ali. Aquela daqui, ó. Pra gente, o Vini vai soltar uma vinhetinha aqui. E a gente quer saber, eu tô muito curiosa para saber para quem vai ser o like e dislike. Vamos lá.
Like e dislike. Professor Elias Jabbour, para quem vai ser o like ou para o que vai ser o like neste dia 28 de maio de 2026? O meu like vai para o presidente Lula, por conta da vitória que nós tivemos ontem no Congresso, na Câmara dos Deputados, pela derrota a vitória do fim da escala 6x1. E o meu dislike, como sempre, vai ser... Calma, seu dislike. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, agora sim, seu dislike. Meu dislike é para Flávio Bolsonaro, né, que se coloca como capacho dos Estados Unidos e um homem que ele entrega a possibilidade de entrega para os Estados Unidos nossos recursos naturais, recursos estratégicos e tal, terras raras, já se colocou nesse papel. De Entendeu? entreguista, né? De entreguista. Então o meu dislike é para Flávio Bolsonaro. Tá certo, professor. Até tem que voltar aqui, professor. Voltarei. O senhor tem que voltar. O senhor já tinha... muito assunto ainda O pra senhor falar. já tinha que ter vindo aqui outras vezes, porque